Quero agradecer imensamente a professora Silvia Figueiredo Costa, professora associada do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a professora Thaís Guimarães, do Hospital do Servidor Público Estadual, do Serviço de Moléstias Infecciosas, e também coordenadora da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, na verdade, do Instituto Central, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, do Hospital das Clínicas. É um prazer enorme estar aqui com vocês, auxiliando aí a coordenação dos trabalhos. Hoje nós vamos discutir um tema de grande importância, né, relacionado à transmissão desse novo coronavírus, né, chamado SARS-CoV-2, que determina a doença, que é a Covid-19. Realmente é um assunto de grande importância, porque desde o começo dessa epidemia e posteriormente se transformou numa pandemia, entender melhor como o vírus se transmite para que a gente possa trabalhar as medidas de controle sempre foi um enorme desafio, né? Para nós que estamos aí na linha de frente dos hospitais, nas comissões de controle de infecção, tanto a professora Silvia como a professora Thaís estão no dia a dia aí das comissões de controle de infecção. Grande parte das discussões, né, sobre qual a melhor máscara a ser utilizada, quanto tempo dura uma máscara, podemos reaproveitar uma máscara N95 ou não, o avental, 30 gramas, o de 40 gramas, precisamos usar impermeável, não precisamos usar impermeável, enfim, uma série de questões desde o início da pandemia, vem no dia a dia e ainda continuam assim, né? É uma discussão diária, qual é o melhor produto, podemos fazer a desinfecção das máscaras, entre aspas, aí, ou esterilizar as máscaras. Então, tem uma série de discussões no nosso dia a dia. Quer dizer, os equipamentos de proteção individual foram sempre um enorme desafio para os nossos hospitais desde o começo. Primeiro que nós ficamos refém da indústria, que praticamente esses materiais não são fabricados no Brasil, ou em pequena quantidade. A maior parte desses materiais são fabricados na China. A China também estava passando por uma grave epidemia, e o resultado é que nós ficamos desabastecidos no início da epidemia, dependemos de muitos materiais que muitas vezes chegavam ao hospital de forma inadequada, sem uma garantia de que realmente estavam em condições de uso para prevenção dessa infecção para os profissionais de saúde. E a SPI sempre se posicionou muito claro, né? Porque, na verdade, os equipamentos de proteção individual é uma questão de política de Estado, né? Isso deveria ter sido abraçado desde o início pelo governo federal, pelo Ministério da Saúde, pelas secretarias estaduais de saúde, secretaria municipal, enfim. Isso precisaria ter tido um plano organizado desde o início, não ter se deixado, né, a uma questão apenas de mercado. O fruto disso foi que o preço desses materiais cresceu de uma forma geométrica. Uma máscara que é N95, que antes da pandemia se pagava em torno de R$ 2, R$ 3, chegou a custar próximo de R$ 100 há alguns meses atrás. Foi um absurdo o que aconteceu. Hoje as coisas estão melhor equilibradas, né? A maioria dos hospitais tem conseguido esses materiais, mas aqueles locais mais longínquos, né, com maior dificuldade de chegada desses equipamentos, ainda sofrem com a falta de equipamentos de proteção individual. Então, é um desafio muito grande, né? É muito importante que a gente esteja ciente dessas dificuldades, e hoje a gente vai conversar aqui esses assuntos relacionados aos mecanismos de transmissão da infecção, e
as medidas de prevenção, aí com foco nas máscaras, que certamente é o maior desafio, e para discutir um pouco desses mecanismos de transmissão, como a doença se transmite, as formas, vou já convidar a professora Thaís Guimarães para fazer a sua exposição, e logo a seguir a professora Silvia. Só queria informar a todos os participantes que todas essas atividades estão sendo gravadas, ficam no site da Sociedade Paulista de Infectologia. Então, entra lá no seu site de busca, o Google, por exemplo, Sociedade Paulista de Infectologia, entrou na página, vocês vão encontrar uma aba na área superior do site da sociedade, chamada Educação Continuada. Ali vocês terão acesso não só a essas aulas, como também a todas as aulas dos congressos anteriores da Sociedade Paulista de Infectologia. Todo o congresso que ocorreu em 2018 está gravado, todas as atividades que ocorreram em 2019 e em 2020 também, né? Os simpósios, os fóruns de discussão, todos eles estão lá gravados à disposição de todos aqueles interessados. Então, esse é um trabalho da Sociedade Paulista de Educação Continuada, ele é gratuito, né? Não só para os sócios, a gente se estendeu durante essa pandemia para todos os interessados, claro que os médicos se beneficiarão melhor, mas para todos os profissionais que tenham interesse de se aprofundar nos temas, muito bem-vindos às nossas discussões, podem fazer suas perguntas, que estaremos aqui à disposição todas as terças-feiras, com temas específicos. Temos ainda mais 5, incluindo a de hoje, temos mais 5 terças-feiras que discutiremos temas relacionados à Covid, desde o diagnóstico, tratamento, vacina, o último encontro será sobre vacina, enfim, para que a gente possa criar um fórum com pessoas qualificadas, com informações qualificadas sobre esse tema. É esse o nosso interesse enquanto Sociedade Paulista de Infectologia. Então, por favor, professora Thaís, iniciar a sua apresentação. Vamos lá. Bom, primeiramente, boa noite para todos. Eu gostaria de agradecer ao Edu e à Sociedade Paulista de Infectologia pelo convite. E, para mim, é um prazer poder estar dividindo essa apresentação com a Silvia, que, além de minha amiga, é minha parceira de trabalho aí no controle de infecção hospitalar. Então, vamos lá. Deixa eu colocar a aula. Vamos lá. Então, eu vou falar um pouquinho a respeito das vias de transmissão e da contagiosidade do SARS-CoV-2. Então, eu queria começar a minha apresentação com esse desenho do início da pandemia, onde a gente pode ver aqui pessoas, né, andando numa grande metrópole, muito provavelmente chineses, cercados por vírus de todos os lados, com faces amedrontadas e com o fundo aqui vermelho que realmente dá uma sensação de medo. E por que esse medo? Porque nós estamos diante de um vírus que até então para a gente causava resfriado comum, mas que agora é capaz de causar uma síndrome respiratória aguda grave, aonde a mortalidade hoje se encontra em torno de 5,3% no mundo, e até então nós não temos vacinas disponíveis. Então é muito importante a gente conhecer os mecanismos de transmissão, como o Edu falou, para a gente poder trabalhar na prevenção. O que a gente sabe da transmissão do SARS-CoV-2? Ele é um vírus que é transmitido pessoa a pessoa. Então, uma pessoa infectada, quando ela tosse, quando ela fala ou quando ela espirra, ela é capaz de passar para outra pessoa. Então, a primeira noção que a gente tem é uma transmissão pessoa a pessoa. E como que o SARS-CoV se dissemina? A gente sabe que essa transmissão pessoa a pessoa é através de um contato muito próximo umas com as outras, cerca aí de 1,80 m,
através de secreções respiratórias produzidas quando essa pessoa infectada tosse, espirra ou fala, e essas secreções podem se depositar na boca ou nariz de pessoas que estão muito próximas, e pode ser transmitida através de pessoas que não estão apresentando sintomas. E também a gente sabe que o vírus se dissemina muito facilmente, por isso ele foi capaz aí de causar a pandemia. E também existe a possibilidade de que uma pessoa possa adquirir a doença tocando uma superfície ou um objeto que possui o vírus e, em seguida, então, tocando sua própria boca, seu nariz ou seus olhos. Então, a partir desses dados, a gente pode dividir os mecanismos de transmissão em dois mecanismos. O de transmissão direta, que é através da via respiratória, e essa via respiratória pode ser tanto gotícula ou quanto aerossol, a gente vai discutir um pouquinho melhor isso. E, obviamente, aí a via respiratória, o contágio é muito maior quando a pessoa é sintomática. E a gente tem a transmissão indireta, que é através do contato, e aí principalmente com relação às mãos, porque a gente pode tocar com as mãos superfícies ou objetos contaminados. E se a seguir a mão estiver contaminada e a gente tocar a boca, nariz ou olhos, a gente também pode adquirir o vírus. Eu queria discutir com vocês um pouquinho o que é gotícula, o que é aerossol, para a gente poder tentar entender um pouquinho melhor. Existem dois tópicos que a gente faz a diferenciação de gotícula e de aerossol. Uma é com relação ao tamanho da partícula respiratória e a outra com relação à distância com qual essa partícula pode alcançar. Então, para a gotícula, as gotículas são habitualmente partículas grandes, maiores que 5 micras, mas que alcançam a distância muito pequena, cerca de até 2 metros de proximidade. Ao contrário, os aerossóis são partículas pequenas e, por serem menores, eles podem se disseminar a distância maiores do que as gotículas, então aqui em determinadas situações até cerca de 8 metros. Então, esse desenho aqui elucida bem as gotículas, que são partículas maiores, e por serem partículas grandes, elas tendem a se depositar em superfícies e em objetos, e os aerossóis são partículas menores que tendem a alcançar distâncias maiores, mas que ficam em suspensão no ambiente, podendo alcançar aí, às vezes 8 até 10 metros. E a gente sabe, dados de literatura, que os coronavírus anteriores ao SARS-CoV, a maioria da transmissão dos coronavírus é através de gotículas. Mas existem determinados procedimentos que são chamados procedimentos geradores de aerossóis, aonde a gente provoca a tosse no paciente e isso pode gerar um aerossol, que são partículas menores que vão alcançar distâncias maiores. Então, classicamente, esses procedimentos geradores de aerossóis são rotulados como intubação, aspiração traqueal, ventilação não invasiva, ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação, a coleta de amostras nasotraqueais para diagnóstico do SARS-CoV-2, broncoscopia e alguns procedimentos de assistência odontológica, endoscopia digestiva e também procedimentos de otorrinolaringologia. Mas a dúvida que a gente tem é, SARS-CoV-2, a maioria das vezes é gotícula, é aerossol? Será que é só em procedimentos geradores aerossol? Como é que a gente trabalha essa transmissão respiratória? Então, a comunidade científica, existe uma grande discussão sobre se o vírus pode se disseminar através de aerossóis na ausência desses procedimentos geradores de aerossol. Então, existem inúmeros trabalhos demonstrando aí que amostras de ar coletadas de ambientes clínicos, onde procedimentos geradores de aerossóis não foram realizados, encontrou RA do vírus em alguns estudos, porém não encontrou em outros. E aqui eu queria chamar a atenção que a maioria desses estudos, que são estudos feitos em laboratório, a detecção do ambiente é feita através da presença do RNA viral. Então, encontrar o RNA viral no ambiente não significa que esse vírus é viável e nem que ele pode ser transmissível. Para a gente ver a viabilidade do vírus, é necessário fazer cultura do vírus em células para saber se ele ainda está viável, se ele pode ser infectante.
E a outra dúvida que também a gente tem bastante é qual que é o inóculo capaz para desencadear a infecção. Então, eu preciso de muito inóculo no ambiente ou um inóculo pequeno é capaz de infectar uma pessoa. Então, quais as evidências que a gente tem dos trabalhos científicos? Então, existem estudos experimentais feitos em laboratórios de aerobiologia utilizando nebulizadores, que são capazes de detectar tanto a presença do RNA viral quanto a presença dos vírus viáveis. Mas esses estudos feitos em laboratório não refletem as condições normais de tosse e de respiração em humanos e muito menos de humanos infectados. Então, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente analisa esses trabalhos experimentais feitos em laboratório. E a gente sabe que o vírus no ambiente, ele pode sofrer alteração de acordo com diversos parâmetros. Então, temperatura, umidade, adversidades físicas, biológicas externas, presença de radiação ultravioleta que pode inativar o vírus e, obviamente, como a gente já comentou, a sua transmissão e a sua infectividade dependem do tamanho da partícula respiratória e também da concentração dos aerossóis. E diversos trabalhos demonstrando que uma respiração nasal típica, mesmo sem tossir ou mesmo sem ter coriza, pode gerar também vírus inalatórios que podem depositar diretamente e continuamente no trato respiratório humano. Então, o fato do indivíduo infectado estar respirando também pode disseminar partículas respiratórias no ambiente. E aqui eu queria mostrar novamente esse desenho, mas é um trabalho bastante interessante, que eles colocam que a transmissão através de aerossóis é a via dominante da disseminação da Covid em 2019. Então, esse trabalho tenta demonstrar que quando o indivíduo infectado tosse, espirra e elimina partículas virais no ambiente, as gotículas vão tender a se depositar em superfícies, então elas seriam mais viáveis através da transmissão indireta do contato, e a transmissão através dos aerossóis seria uma via dominante da transmissão respiratória, porque essas partículas ficariam em suspensão no ar por mais tempo e alcançando distâncias maiores. E eles tentam, nesse trabalho, comprovar que a transmissão é mais por aerossol do que por gotícula, tentando correlacionar que, a partir do momento que eles adotaram o uso de máscaras de maneira universal, essa transmissão diminuiu consistentemente. Então, muito mais provável ser aerossol do que ser gotícula, ao contrário do que, então, a gente imaginava. Mas é só um trabalho. Então, eu tentei buscar na literatura as evidências de gotículas e aerossóis para a gente poder discutir. Então, esse daqui também é uma publicação da Nature, bastante recente, agora de 2020, cujo título é bem esse, ó, transmissão do coronavírus por aerossol, não há concordância entre os experts. E quais as evidências, então, com relação a isso? Então, essa primeira análise é uma análise de Wuhan, quando detectar a presença do RNA do SARS-CoV em vários locais, incluindo lojas de departamento, ou seja, fora do ambiente hospitalar. Esse estudo não apurou se os aerossóis coletados eram infectantes, mas eles concluem que durante a respiração ou até o simples fato de conversar, a transmissão poderia ocorrer em pessoas próximas ou distantes da fonte geradora. Esse segundo trabalho, feito em Singapura, vejam que já não encontrou evidência de SARS-CoV-2 em amostras de ar, em quartos de isolamento, aí dentro do ambiente hospitalar durante um surto, e somente amostras da superfície da saída de ar de um ventilador teve resultado positivo. E esse terceiro trabalho, feito nos Estados Unidos, em Nebraska, encontrou RNA viral em quase 2/3 de amostras de ar coletadas em salas de isolamento, também dentro do ambiente hospitalar. Superfícies e grades de ventiladores também tinham resultados positivos, porém, nenhuma dessas amostras cresceu em cultura celular. E eles concluem que as partículas do aerossol virais são produzidas por indivíduos que têm a doença mesmo na ausência de tosse. Então, vocês vejam que aqui a gente tem 3 trabalhos recentes, um achando amostras de vírus no ar, outros não achando, com maior ou com menor inóculo dentro do ambiente hospitalar, fora do ambiente hospitalar. A maioria deles não realizou cultura celular, mas mesmo assim a gente tem resultados discrepantes da presença do vírus em ambientes.
Um outro assunto também bastante interessante é com relação à distância com que a partícula viral pode alcançar. E esse também é um trabalho bastante interessante, na qual eles simularam a distância alcançada por aparelhos que suplementam oxigênio para o paciente, que eu acho também que essa é uma dúvida que todo mundo teve no início da pandemia, se a gente poderia fazer ventilação não invasiva, se a ventilação não invasiva era um procedimento gerador de aerossol, se a gente poderia utilizar catéter de alto fluxo, se isso ia disseminar para o ambiente. E esse trabalho aqui, o único senão desse trabalho é que ele também foi feito no laboratório, na qual eles mediram a distância com qual a suplementação de oxigênio alcançava. Então, se vocês forem prestar atenção aqui, ó, cânula nasal, 5 litros por minuto, cânula oronasal, 4 litros por minuto, máscara de Venturi, com FiO2 de 40%, CPAP, alto fluxo, ventilação não invasiva por full face, nenhum deles alcançou uma distância do ar exalado acima de 1 metro. Então, se a gente fosse considerar somente a distância, a gente poderia dizer que todos esses procedimentos geradores, aí, suplementadores de oxigênio para o paciente, seriam muito mais provavelmente gotícula do que aerossol, porque a distância máxima alcançada desses nebulizadores não passou de 1 metro, tá? Mas, obviamente, esse trabalho não mediu a infectividade do vírus, mas somente a distância com o qual o oxigênio exalado alcançava. E aí a gente entra num outro tópico bastante interessante também, que é a persistência do vírus em superfícies e quanto isso pode ser contagioso para pacientes ou pela população em geral. Então, esse também é um trabalho aí que todo mundo já deve ter visto, é um trabalho que comparou a presença do SARS-CoV-2 e do SARS-CoV-1 em diferentes superfícies. Então, aqui a gente pode ver a linha azul é o SARS-CoV-1, a linha vermelha é o SARS-CoV-2. Aqui, em aerossóis, o SARS-CoV-2 foi presente no ambiente até 3 horas, e quando eles analisaram superfícies como cobre, o SARS-CoV-2 até 4 horas, em papelão até 24 horas, em ácido inoxidável em torno de 24 horas, e em superfícies plásticas em torno de 48 horas. Então, esse também é um trabalho experimental, na qual ele mede somente o PCR, mas daí surgiu a história de que o SARS-CoV é mais estável em plástico e ácido inoxidável do que em cobre e papelão. Lembrando de novo que esses trabalhos só estão detectando a presença de RNA viral em laboratório e não numa situação de termos um paciente tossindo ou espirrando dentro do ambiente. E aqui eu trouxe também mais 3 referências, tentando analisar a presença do SARS-CoV-2 em superfícies, e essas 3 referências mostram, de novo, presença de RNA viral em superfícies, em banheiros, em pias, em sapatos de profissionais de saúde, em chão. E o único método utilizado nessas 3 referências foi o PCR quantitativo para o SARS-CoV, lembrando que ele mede quantidade viral e não necessariamente esse vírus é viável. E, por outro lado, a gente tem que lembrar que mesmo que a gente encontre o SARS-CoV-2 em superfícies, os coronavírus são facilmente inativados por desinfetantes comuns, tais como álcool, hipoclorito de sódio e peróxido de hidrogênio. Então, se a gente fizer uma limpeza de superfícies de ambiente, a gente consegue inativar o coronavírus, incluindo aí o SARS-CoV-2. Então, eu queria passar um pouquinho a respeito também da transmissibilidade. Não tem como falar de transmissibilidade se a gente não falar do R0. Então, o R0 é a velocidade com que uma doença se propaga dentro de uma população, quantos casos secundários um caso primário gera. E aqui a gente tem aqui a correlação com outras doenças infecto-contagiosas, na qual a gente acha que a COVID-19, com R0 variando de 2 até 6,5, mas habitualmente o número médio de casos secundários da COVID está em torno de 3. Mas, mesmo assim, a gente tem diferenças de transmissibilidade. Então, esse é um trabalho analisando o R0 por estados no Brasil. O Carlos Magno apresentou esse slide na videoconferência da terça passada.
E eu tentei buscar a fonte, eu achei a fonte nesse site aqui, que é um site independente, não é um site oficial do Ministério da Saúde, na qual ele calcula o R0 por estados, baseado no número de casos e na densidade populacional. E se a gente for ver aqui os estados brasileiros, a gente tem quase todos os estados com R0 em torno de 1. Então, na verdade, a gente tem aí uma disseminação basicamente aí de 1 para 1, mas isso nos mostra que existem variações na transmissibilidade a depender do local onde o vírus está circulando. E quais seriam as possíveis explicações para isso? Então, aqui eu queria compartilhar com vocês algumas experiências. Uma primeira experiência, que seria um primeiro exemplo, são casais discordantes com relação às sorologias. Então, todos vocês já devem ter amigos e até amigos médicos na qual a mulher adoeceu e o marido não, mesmo dividindo o mesmo quarto, dormindo na mesma cama, na qual um teve a doença e outro não. Então, como é que a gente explica que um contato tão próximo não foi capaz de passar o vírus? E, por outro lado, um segundo exemplo que eu queria mostrar para vocês é a investigação de um microsurto que nós tivemos na divisão de arquivo médico do Instituto Central, onde uma área administrativa que estava alocada numa área não Covid, totalmente num prédio diferente do Instituto Central, que é o prédio dos ambulatórios, na qual nós tivemos de 70 funcionários que trabalham neste local, 44 adoeceram num período curto de tempo, ou seja, 62% desses funcionários pegaram a Covid. Então, como é que a gente explica? Trabalhar no mesmo ambiente e ficar poucas horas, eu tive uma taxa de transmissão tão alta, e, por outro lado, quem dorme no mesmo quarto, que partilha a mesma cama, não é capaz de transmitir o vírus. Então, vamos tentar explicar. Então, fui buscar na literatura qual que é a taxa de transmissão de contactantes domiciliares para a gente ver por que a gente tem ou por que a gente não tem essa transmissão. Então, aqui estão as 3 referências. Esse primeiro estudo analisou 215 casos primários e 134 casos secundários e 1.900 pacientes que não foram infectados a partir desses casos primários. Então, eles chegaram à conclusão de que 12% dos contatos próximos adoeceram, que eu acho até que é uma taxa muito baixa, e esse contato próximo era só ter tido contato com um caso doente, e quando eles analisaram contatos domiciliares, ou seja, pessoas que moravam na mesma casa, a taxa de transmissão foi de 17,1%, que eu também considero um pouquinho baixa. Esse segundo estudo analisou 2.147 contatos, a taxa de transmissão para os contactantes foi globalmente 6,1%, sendo que morar na mesma casa aumentou a taxa para 13,2%, utilizar o mesmo transporte teve uma taxa de transmissão em torno de 12%, e jantar juntos, fazer refeições na mesma mesa, teve uma taxa de transmissão em torno de 7,1%. E esse último trabalho aqui, chinês, analisando 35 casos e 148 contatos, mostrou uma taxa já um pouquinho mais elevada, de 32% de transmissibilidade, sendo que 10% dos indivíduos eram assintomáticos e mesmo assim conseguiram transmitir. Então, olha só o que aconteceu nesse microsurto no Instituto Central. A divisão de arquivo médico, ela tem 3 áreas físicas que são independentes. É uma área matrícula, na qual os funcionários fazem, através de uma recepção, a matrícula dos pacientes do ambulatório, uma área de prontuários, onde fica realmente o arquivo médico, e uma área de faturamento. E como que foi a disseminação desse microsurto? O primeiro caso foi uma funcionária que trabalhava nessa área de recepção, que muito provavelmente adquiriu de um paciente, só que ela era casada com um rapaz que trabalhava na área do faturamento. Então, ele foi o segundo caso, ele pegou dela, era um contactante domiciliar, e a partir desse caso, na área de faturamento, ocorreram mais 42 casos. Por quê? Porque essas pessoas trabalhavam em estações muito próximas, eram
computadores, um grudadinho no outro, na qual, a partir desse caso, houve mais 42 casos. E, em compensação, na área de prontuários, era uma área física totalmente separada, não teve nenhum caso. Então, aí é para a gente ver como é que pode ocorrer a transmissão através de muito próximo e através, talvez, de ambientes pouco ventilados e a proximidade. Por que isso acontece? Uma das explicações é porque talvez a gente tenha clusters do SARS-CoV-2 diferentes. Então, aqui é um slide cedido pela Ingra Morales, que é aluna da professora Esther Sabino, que está avaliando o genoma do SARS-CoV-2 e os genomas dos clusters brasileiros já mostram 5 clusters circulando. Então, clusters do SARS-CoV-2 diferentes podem ser responsáveis por contagiosidade diferente, por infectividade diferente, por patogenicidade diferente também. Então, uma das possíveis explicações é justamente a gente ter clusters diferentes circulando aí pela cidade, e a gente vai fazer análise específica desses clusters, desses funcionários do arquivo, para ver se realmente foi o mesmo cluster de aquisição. E aí, então, eu queria passar um pouquinho para a gente discutir qual que é a chance de transmissão de indivíduos sintomáticos e qual que é a chance de transmissão de indivíduos assintomáticos. Então, as evidências atuais nos demonstram que a maior parte de transmissão da COVID ocorre por pessoas sintomáticas para as pessoas próximas, como a gente já viu. Porém, para pacientes sintomáticos, o RNA viral pode ser detectado em amostras semanas após o início de doença, então a gente vê aí a manutenção do PCR até 4 a 6 semanas após o início dos sintomas, mas o vírus viável não foi encontrado após o 8º dia do aparecimento de sintomas. Então, esse daqui é um trabalho que analisou 56 pacientes sintomáticos, na qual o PCR foi positivo durante muito tempo, mas quando foi feita a cultura viral, o vírus não conseguiu ser cultivado a partir do 8º dia da doença. E esse é outro trabalho mostrando a mesma coisa. O início dos sintomas, a probabilidade de positividade do vírus em cultura viral, e aqui o que a gente encontra no CT, que é a amplificação do DNA pela técnica de PCR. Então, a partir do 8º dia, o vírus não é mais capaz de ser cultivado. Então, isso fez com que o CDC colocasse como estratégia para descontinuar o isolamento em pessoas sintomáticas a estratégia baseada em sintomas. Por conta dessas características, a carga viral no trato respiratório declina após o início da doença, o vírus não é capaz de ser cultivado a partir do 9º dia de sintomas, a probabilidade chega a ser perto de 0 do cultivo viral após 10 dias de sintomas, isso aqui são dados estatísticos, e 3 dias após o doente estar recuperado da sua sintomatologia, é muito difícil dele replicar um vírus competente. Então, essa estratégia aqui a gente tem utilizado para suspender o isolamento e até para fazer com que o funcionário volte às suas atividades laborais, se ele tiver 10 dias após o início dos sintomas e pelo menos 3 dias de recuperação. É óbvio que tem certas restrições e tem casos que não vão poder ser seguidos dessa maneira, mas é importante a gente ter em mente que a partir do 8º dia de doença, a gente não consegue cultivar o vírus, apesar da gente conseguir isolá-lo em técnicas de PCR. Um outro dado bastante interessante é com relação à transmissão por assintomáticos. Então, também já foi demonstrada essa possibilidade de transmissão pessoa a pessoa de pacientes que estão infectados, mas que ainda não têm os sintomas. Então, isso é denominado transmissão pré-sintomática, e se a gente olhar para esse gráfico aqui de marcadores de diagnóstico de doença, a gente pode ver que antes do início dos sintomas, a gente consegue tanto isolar o vírus por técnica de PCR, quanto por técnica de cultura viral. Então, o indivíduo, antes de manifestar os sintomas, cerca de 1 a 3 dias antes de desenvolver os sintomas, ele também pode ser capaz de transmitir. Então, a transmissão pré-sintomática é uma coisa também bastante importante. E com relação à transmissão
parte de assintomáticos, e daí vem o fato de utilização de máscara de forma universal, que a professora Silvia vai comentar. E por que essa transmissão assintomática? Então, aqui também é um trabalho bastante interessante, é uma revisão sistemática só de transmissão assintomática da COVID, na qual eles conseguiram reunir 68 pacientes, então uma casuística de 68 pacientes, e olhem só, média de idade de pacientes assintomáticos, pacientes jovens, 31 anos, com uma variação aqui de 23, assintomáticos durante todo o segmento, 92%, conseguiram infectar outras pessoas, 66%, e vejam, achados radiológicos anormais em pessoas assintomáticas esteve presente em 56%. Então, 56% das pessoas assintomáticas têm radiologia de tórax com alguma manifestação. E aqui é para chamar a atenção que nessa meta-análise também foram incluídos os passageiros do navio lá do Diamond Princess, aonde houve 32% de transmissão por pessoas assintomáticas. Então, mostrando que isso realmente tem porcentagens bastante grande. E aí, a gente tinha colocado aqui na aula fato ou fake, né? Então, eu queria falar para vocês que eu sempre procuro no site da Organização Mundial de Saúde, eles têm uma aba que chama Mythbuster, na qual eles colocam se a notícia é fato ou se a notícia é fake. E eles colocam isso, às vezes, em formas de cartazes que são bastante elucidativos, principalmente para a população leiga. E eu escolhi aqui alguns cartazes, até para a gente depois aguçar um pouquinho a discussão, que são coisas que estão muito na mídia e que as pessoas sempre perguntam para nós que somos infectologistas. Então, não é a Thaís que está falando, tá? É a Organização Mundial de Saúde. Esse cartaz falando se o vírus pode se disseminar através de sapatos, então eles colocam aqui a probabilidade da disseminação pelos sapatos é muito baixa, então você deve ter medidas preventivas somente se você tem crianças que engatinham, que brincam no chão, na qual você pode considerar que o seu sapato contaminado pode contaminar o chão, e aí a criança engatinhando ou brincando no chão possa se contaminar. Tá? Então, eu sempre falo isso, né? Eu acho que a transmissão não é pelo sapato. O vírus que está no sapato só vai conseguir nos infectar através de mãos ou se a gente tiver a transmissão indireta. Uma outra coisa também bastante colocada aí na mídia, principalmente na mídia leiga, é a desinfecção de pessoas, né? As pessoas, outro dia eu estava passando em frente de uma clínica e eu vi lá uma máquina descontaminadora para a pessoa entrar na clínica. Então, fazer com que a pessoa passe numa máquina que coloque desinfetante nas pessoas. Então, aqui é um alerta para não fazer isso, porque hipoclorito ou qualquer substância química que a gente faça passar por pessoas pode ser extremamente perigoso. Então, aqui é para lembrar que a gente desinfeta superfícies e equipamentos, mas a gente não desinfeta pessoas. Aqui, por último, uma coisa também bastante focada na mídia leiga, é a transmissão através de embalagens de alimentos de supermercado. Então, aqui o post da Organização Mundial de Saúde falando que não existe atualmente nenhum caso de Covid confirmado através de alimentos ou de embalagem de alimentos. Então, de novo, a transmissão é indireta através das mãos e não através das superfícies. Então, por favor, a higienização das mãos é a medida aí essencial para a prevenção da transmissão de infecção. Tá bom? Eu agradeço muitíssimo, principalmente aí ao Edu e à Silvia. Então, acho que a Silvia pode iniciar a sua apresentação. Obrigada. Então, o convite da Sociedade Paulista de Infectologia. E como a Thaís já falou, nós estamos juntas aí nessa jornada, né, contra o Covid-19. E eu vou, então, focar mais a minha apresentação no que diz respeito às máscaras. Então, só para reforçar, a Thaís já comentou o aspecto fundamental da tomada de decisão de qual equipamento de proteção individual deve ser utilizado, dependendo do tipo de contato com o paciente.
Então, aqui só reforçando mais uma vez a transmissão do SARS-CoV-2 por meio de gotícula, que aí vai ser uma partícula maior, que vai geralmente decair, né? E do aerosol, uma partícula menor, que pode ter um distanciamento maior. Entretanto, nós não podemos nos esquecer da transmissão por contato direto e da importância da higiene das mãos na prevenção da transmissão. Então, baseado no tipo de transmissão de gotícula, o que é indicado como equipamento de proteção individual é a máscara cirúrgica. E a máscara cirúrgica, então, de acordo com a recomendação da Organização Mundial de Saúde, do CDC e da própria Anvisa, ela deve ter uma filtragem de 3 micrometros. Mais uma vez, reforçando a importância da paramentação adequada antes do contato com o paciente e também da desparamentação. E cabe lembrar que na pandemia aí do Covid-19, entrou no cenário aqui do Brasil que não tinha uma cultura de usar a máscara de proteção facial, também denominada em inglês de face shield, e que nós recomendamos, então, que as máscaras sejam acompanhadas, se possível, dessa proteção adicional. E qual seria, então, a indicação do uso da máscara N95, que seria, então, os procedimentos geradores de aerosol, como a doutora Thaís já comentou, e a importância de que essas máscaras tenham uma procedência adequada e, segundo a recomendação da Organização Mundial de Saúde, uma filtragem de partícula de 0,075 micrometros. Mais uma vez, no caso de procedimento que gera aerosol, a importância da paramentação completa e fazer o teste com a máscara para ver se ela está com uma boa, né, adesão, que é o fit dessa máscara, a necessidade do uso do gorro, do avental e da luva. No Hospital das Clínicas foi criado, então, vários cartazes para facilitar a vida do profissional de saúde no decorrer aí da pandemia. Esses cartazes, então, dividiam o tipo de assistência, direta ou indireta, do paciente, o tipo de atividade e o equipamento de proteção individual. Então, aqui só 2 exemplos, são vários cartazes que foram colocados, então, nas unidades, foram enviados por e-mail, foram bastante divulgados também totens, um vídeo de paramentação, desparamentação também, que é muito importante, que a desparamentação é fundamental. Então, aqui um exemplo, profissional de saúde na assistência direta, como médicos, em equipe de enfermagem, fisioterapia, e a indicação, então, no uso na unidade de terapia intensiva de equipamento de proteção individual, na assistência direta, seria indicada, então, a máscara N95, também chamada de PFF2. Os profissionais de saúde que não têm um contato direto com os pacientes, nesse caso eu me incluo porque eu faço visita em uma das enfermarias de pacientes com Covid-19 e não necessariamente entro em contato com os pacientes. Quando eu vou passar uma visita em que eu vou discutir uma conduta, por exemplo, o uso de antibiótico, ou mesmo uma avaliação de exames do paciente, eu sigo essa orientação, que seria, então, de profissionais de saúde na assistência indireta, que é o uso da máscara cirúrgica. Vídeo que foi muito divulgado durante a pandemia, que foi um vídeo publicado no New England, mostrando a importância do teste para ver se estava bem vedada a máscara N95. Aqui o exemplo da máscara de proteção facial, né, que é uma proteção adicional à máscara N95 e também à máscara cirúrgica, e que, principalmente no início da pandemia, não sabíamos se precisaríamos reutilizar os equipamentos de proteção individual. E mais um aspecto que eu já pontuei, e aqui só para reforçar, a importância da desparamentação adequada. Porque muitos profissionais de saúde e hospitais ficaram extremamente preocupados com o número de equipamentos de proteção individual, entretanto, não focaram tanto no treinamento do uso dos mesmos e na desparamentação.
a desparamentação é um momento que pode ocorrer muita contaminação. Outro ponto que eu gostaria de reforçar é que não podemos utilizar máscaras com válvula. Por que não? Não devem ser utilizadas no ambiente hospitalar, porque permite a saída do ar esperado e pode, então, transmitir o SARS-CoV-2 entre profissionais de saúde e até mesmo do profissional de saúde que, por acaso, vá trabalhar óleo assintomático. Em alguns locais, nós sabemos que alguns trabalharam até sintomáticos, e aí pode ocorrer a transmissão. Então, não é recomendado. É óbvio que numa situação de escassez total de máscara, em que não tem nada disponível, essa máscara até pode ser utilizada. E a máscara de proteção facial, né? Eu não me lembro no passado, exceto em alguma situação muito especial, em unidade de terapia intensiva, de ter esse equipamento de proteção individual tão disseminado na cultura dos hospitais brasileiros. Então, aqui é um exemplo que, no início da pandemia, nós não tínhamos disponíveis no Brasil equipamentos suficientes, incluindo as máscaras de proteção facial. Portanto, houve uma mobilização no país todo, e principalmente na academia, para a produção de máscaras de proteção facial, que seriam, então, feitas com impressoras 3D. Então, tem 2 trabalhos só publicados na literatura sobre esse assunto, eu vou mostrar apenas um, mostrando a importância de, no momento de pandemia, ter, então, outras possibilidades, né, fora da caixa, para usar como equipamento de proteção individual. Então, aqui, exemplo de quanto tempo leva para ser realizada uma máscara de proteção facial, mais ou menos 3 horas, dependendo do protótipo, até menos, e que é possível fazer em grande escala. E mostrando também que, apesar de ser um equipamento de proteção pessoal adicional, ela também tem que ter algumas características, como conforto, a necessidade de permitir que o profissional utilize o seu próprio óculos, uma máscara N95, a cobertura e a proteção lateral da máscara de proteção facial. Então, esse estudo avaliou diferentes modelos e mostrou que nem todos os modelos atingiram o que seria chamado de ideal, que seria um conforto, facilidade para colocar e retirar, a adesão da máscara, a proteção e a qualidade com o uso de outros equipamentos ou mesmo de uso pessoal, como é o óculos que muitos profissionais de saúde precisam usar. O que aconteceu no Hospital das Clínicas é que houve uma comoção da própria universidade. Então, aqui eu ressalto Nova USP, com o Centro Tecnológico no campus da USP, também o INSPER participou, e outros colaboradores, como os Makers contra o Covid, que conseguiram fazer máscaras em uma quantidade rápida, em curto período de tempo, utilizando, então, impressoras 3D. E essas máscaras foram testadas, então, no que diz respeito à desinfecção ou descontaminação com ela, lá no laboratório do Instituto de Medicina Tropical, utilizando diferentes desinfetantes, como álcool 70, quaternário de amônia, hipoclorito, 0,1%, que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde, e nós fizemos a desinfecção por mais de 30 vezes dessas máscaras. E também testamos em vida real para ver o conforto dos diferentes modelos, a mobilidade, a estabilidade da máscara durante o procedimento, se ocorria uma condensação da máscara depois de um período prolongado de uso, visibilidade da máscara, proteção lateral, a remoção da máscara após o uso e a desinfecção pelo próprio profissional de saúde. Então, é muito importante testar e treinar também o profissional de saúde para a desinfecção da máscara de proteção facial. E as controvérsias, né? O que é fake e o que é verdadeiro, né, na pandemia? Então, um ponto que a Thaís já ressaltou é o uso da máscara cirúrgica universal para profissionais de saúde. Eu vou abordar o que a literatura mostra. Máscaras de tecido para uso na comunidade, pela população, realmente protegem ou não. Reuso de máscara N95 e os métodos de descontaminação que podem ser utilizados numa situação de pandemia. Então, começando pelo reuso de máscara N95, no começo da pandemia aqui em São Paulo, houve um consumo muito exacerbado das máscaras, exatamente porque muitas UTIs passaram a ser UTIs de uso exclusivo
para pacientes com Covid-19. No próprio Hospital das Clínicas, o Instituto Central foi destinado para pacientes com Covid-19 e aumentado o número de leitos para 250 leitos de terapia intensiva. Então, vocês imaginam a quantidade de máscara N95 de uso individual, né? Uso diário. No começo da pandemia, todos usavam e descartavam diariamente as máscaras N95. Então, houve um esforço de tentarmos pensar em possibilidades, se fosse necessário reuso ou uso estendido da máscara, o que nós poderíamos usar no nosso hospital, baseado na experiência dos surtos anteriores, principalmente de influenza, de H1N1 e de outros surtos de SARS, coronavírus. E aí, na literatura, já mostrava a possibilidade do calor seco, do uso de peróxido de hidrogênio e de UV, neste caso, UV muito controverso, que eu vou explicar a seguir. O trabalho já questionava a possibilidade de uso estendido das máscaras N95. Esse trabalho, então, avaliou 30 profissionais de saúde que tiveram contato com 15 pacientes que eram ainda positivos pelo PCR para o SARS-CoV-2, atendimento por 24 horas, entretanto, não foi nenhum tipo de procedimento que gerou aerosol. 60% dos pacientes atendidos nesse trabalho por esses profissionais de saúde estavam sintomáticos no momento do estudo. Foi realizado o SWAB com o RT-PCR para o SARS-CoV-2, tanto da máscara N95 da superfície externa e interna, quanto dos óculos utilizados pelos profissionais. E no final do dia, após 24 horas no final do plantão do uso da máscara, eles não encontraram nesse estudo nenhuma PCR positiva para o vírus SARS-CoV-2. Então, nesse estudo, que foi só uma avaliação de 24 horas, não foi possível achar o vírus por PCR, que é um método bastante sensível, Eles nem realizaram o cultivo do vírus, porque não foi positivo em nenhum PCR, mostrando que, pelo menos para o uso estendido da máscara, teoricamente, por esse trabalho, seria seguro. O que o CDC recomenda atualmente, porque também os Estados Unidos teve muito problema, todos vocês acompanharam na mídia e também na literatura, com o número de EPIs disponíveis no país, como o professor Eduardo Medeiros já comentou, também os Estados Unidos dependia da China. A China é o grande produtor de EPIs no mundo. E houve também escassez de equipamentos de proteção individual nos Estados Unidos, em especial em Seattle, onde começou a epidemia lá, e depois em Nova York, com profissionais de saúde fazendo o seu próprio EPI, homemade, compartilhando e reutilizando equipamentos de proteção individual. Portanto, o CDC determinou uma regra, uma norma, em que as máscaras N95 deveriam ser descartadas após o uso de qualquer procedimento que gera aerosol ou quando contaminadas com material biológico, como sangue ou secreção respiratória. E considerar sempre o uso do protetor facial ou face shield para uma proteção adicional, mesmo no uso do N95, como uma barreira para que não ocorra a contaminação da N95 com secreções. Então, eles deixam claro que não é recomendado o reuso de N95 por nenhum fabricante, mas que, entretanto, no momento de pandemia, muitos serviços tiveram que reutilizar a máscara N95, mas tomando todos esses cuidados. Nesse próprio documento do CDC, eles colocam alguns métodos que poderiam ser utilizados para a descontaminação da máscara N95, se necessária, essa descontaminação. Então, como eu já citei, o peróxido de hidrogênio, uma possibilidade, que eu vou mostrar a seguir, em especial métodos usando peróxido de hidrogênio para descontaminação de uma marca específica de N95, o calor seco. A UV é muito questionável, apesar de indicada em alguns estudos, mostrando que é possível utilizar por causa do que nós chamamos das zonas de sombra, são diferentes camadas da máscara e que não há certeza absoluta que o UV consiga realmente descontaminar. E eles colocam para sempre consultar o fabricante, porque
o método vai variar, né, de acordo com o modelo da máscara e com a fabricação da máscara. E o óxido de etileno, que seria outra possibilidade, nós não temos dados disponíveis. Então, o FDA liberou o uso do peróxido de hidrogênio, né, tem um equipamento que consegue fazer uma quantidade grande de descontaminação das máscaras, podendo ser possível utilizar a máscara N95 após descontaminação com peróxido de hidrogênio por até 20 vezes. É importante aqui olhar que, para validar esses métodos, é necessário ver a filtração, a performance após a descontaminação. Nesse mesmo documento do CDC, eles colocam a possibilidade do UV, né? Mas dizendo aqui que, quando olhada a filtração, a capacidade, a eficiência de filtragem da máscara, ela termina, dependendo do estudo, tendo uma redução, então, ficando 90%, e seria possível apenas 3 vezes. O micro-ondas, que seria outra possibilidade, mas tem que tomar cuidado por causa do metal, então máscaras N95 com metal não podem ser utilizadas no micro-ondas, e nem é recomendado que seja feito em geral também, mas mostrando que seria possível também utilizar. E também o calor seco, que teria a possibilidade de ser feito. Então, o que nós pensamos? O que nós temos disponível nos hospitais brasileiros? Nós temos peróxido de hidrogênio, a possibilidade de usar autoclave, também fazer a descontaminação por meio de calor seco com estufa. Então, aqui são experimentos feitos em conjunto com o Inova USP, o Instituto de Pesquisa Tecnológica do Estado de São Paulo, o Hospital das Clínicas, o Centro Cirúrgico e o nosso laboratório lá do Instituto de Medicina Tropical. Mostramos diferentes métodos e aqui a diferença de pressão das máscaras N95 testadas, aqui a resistência dessa máscara ao estouro e aqui também a permeabilidade ao ar. Então, mostrando que aqui em preto é o calor seco, seria então um método que é mais vantajoso quando comparado aos outros, incluindo até mesmo o peróxido de hidrogênio. Aqui são algumas fotos das máscaras testadas, mostrando que a máscara que tem metal, geralmente na terceira vez soltava esse metal da máscara N95. Então, aqui nós estamos avaliando a integridade física das máscaras. E aqui a filtragem. Então, depois de fazer os testes iniciais, nós resolvemos testar apenas o calor seco e o peróxido de hidrogênio. O calor seco tem que ser 75 graus por 45 minutos. E aqui comparando sempre com a máscara controle, que seria a máscara que não foi feito nenhum método de descontaminação, e com os dois outros métodos, mostrando mais uma vez que o calor seco, no caso das máscaras testadas, né, no nosso laboratório, foi superior ao peróxido de hidrogênio, e nós testamos 5 diferentes marcas da máscara. Depois fomos testar as máscaras na vida real. Então, foi feito numa UTI em particular, lá do Hospital das Clínicas. Foi feito, então, apenas o calor na estufa. Então, 45 minutos, 75 graus. E feita a PCR antes da descontaminação e depois da descontaminação de 14 máscaras utilizadas por 4 a 5 dias por diferentes profissionais de saúde. Foi possível realizar o cultivo só de 4 máscaras. Então, no experimento, no total, apenas 2 máscaras tiveram a PCR positiva antes da descontaminação, com calor seco, e apenas uma máscara teve a PCR positiva após a descontaminação. Entretanto, no início dos experimentos, nós não tínhamos o cultivo do vírus disponível no laboratório do Instituto de Medicina Tropical, que é o laboratório de virologia. Então, depois, no decorrer dos experimentos, nós fizemos cultivo, mas não tínhamos mais nenhuma máscara com PCR positivo. Aqui é só para mostrar como foi feito o cultivo, depois da descontaminação, e nenhuma foi positiva. Entrando, então, na questão bastante polêmica, que é o uso de máscara universal pelos profissionais de saúde nos hospitais, existe um questionamento se seria isso uma proteção para o profissional ou uma proteção para o paciente. Então, funciona mais para uma proteção, talvez, para o paciente, que o profissional de saúde assintomático poderia transmitir,
para o paciente, como a professora Thais já colocou, os profissionais de saúde e os assintomáticos podem transmitir até 48 horas antes de iniciar os sintomas. Então, seria razoável essa conduta, só que isso é muito questionável, porque depende do tipo de exposição para que ocorra a transmissão, né? Tanto do profissional para outro profissional, quanto do profissional para o paciente, vice-versa. E existem outras fontes de SARS-CoV-2, como já foi bastante pontuado: fones, mãos, contato, como a Thaís já colocou, as superfícies, né? É óbvio que com uma boa limpeza tudo isso é eliminado. Então, ressaltando novamente a questão dos assintomáticos, alguns estudos, e aqui eu cito alguns deles, mostram que, em média, até 16% dos assintomáticos podem transmitir o SARS-CoV-2, variando de 12% a 20%. Um estudo chinês de 93 assintomáticos mostrou transmissão para apenas 14% das pessoas que tiveram contato com esses assintomáticos. Outro estudo não mostrou nenhuma transmissão, e um quarto estudo com 91 contactantes, de 9 assintomáticos, uma transmissão menor que 10%. Então, isso é muito variável. Ao meu ver, tem uma questão da quantidade e da carga do vírus entre assintomáticos. Até já pontuou a questão da linhagem dos vírus, tem diferentes linhagens com diferentes possibilidades de transmissão, mas também tem a questão genética do indivíduo. Então, isso foi publicado no New England, né, como fator de risco, mas também como um fator de uma quantidade maior de vírus, a questão genética, a idade. Alguns trabalhos mostram que pacientes mais idosos têm uma quantidade maior de vírus, e com isso poderia ter uma carga maior de infectividade. Aqui, então, essa discussão é um comentário publicado no Infection Control in Hospital Epidemiology, que discute o racional da máscara cirúrgica universal. Sem estudos controlados, eles questionam a possibilidade da falsa segurança de todos utilizarem a máscara cirúrgica no ambiente hospitalar e diminuir, então, a aderência à higiene das mãos, o restante da paramentação. Então, tomar muito cuidado quando implementada essa medida de reforçar sempre a necessidade também da higiene das mãos. E questiona também esse artigo, por que não enfatizar mais as máscaras de proteção facial, que tem uma proteção expandida, diminui a chance de contaminação, tanto da máscara N95 quanto da máscara cirúrgica, tem um custo menor e tem um impacto ecológico, né, de tentar, em vez de instituir máscara cirúrgica universal, instituir máscara de proteção facial universal para todos. Então, aqui é um questionamento da medida do uso da máscara cirúrgica universal. E aqui questionando novamente, em outro artigo, o uso de máscara facial na pandemia do Covid-19. Então, eu coloco aqui duas imagens, né, aqui comparando um país asiático, e aqui é uma imagem nossa, brasileira, com muitas pessoas aqui usando até a máscara cirúrgica e aqui máscara de tecido na população. E isso é muito controverso, a Ásia e os países asiáticos indicando, né, as máscaras para a população, e aqui a Europa já numa postura mais reticente no que diz respeito ao uso de máscara para toda a população, questionando o benefício e pontuando que deveria ser usada mais em situações específicas, como fila, transporte público, e não de uma maneira universal para todos. E qual seria, então, o racional do uso de máscara para toda a população? Então, é a mesma questão que diz respeito também à máscara cirúrgica universal no hospital. Então, também a Thaís já comentou que seria a possibilidade de transmissão de assintomáticos, né, para outras pessoas. Eu só vou aqui ressaltar outros dois trabalhos, um aqui numa enfermaria mostrando transmissão de 56% de funcionários que eram falsos sintomáticos
óleos sintomáticos e houve transmissão e surto. A questão de um outro estudo francês com uma alta carga viral 24 horas antes do início dos sintomas. A possibilidade de transmissão familiar entre assintomáticos, com biologia molecular mostrando cluster de transmissão familiar. Modelos matemáticos são inúmeros, e aqui eu trouxe 2 exemplos de modelos matemáticos, e aqui mostrando que todos os modelos matemáticos não usam apenas a máscara de tecido como uma variável para redução da transmissão do SARS-CoV-2 na população, mas sim também distanciamento social, higiene das mãos, todas as outras medidas. Então, aparentemente, sim, a máscara de tecido para a população parece ter um impacto no controle da pandemia, mas ela não é uma única variável, nem nos modelos matemáticos. E aí, só para questionar mais um pouquinho essa medida também da máscara de tecido e uso para a população, é a questão também da escassez de equipamentos de proteção individual. O que nós vimos aqui no Brasil? No início da pandemia, muitas pessoas usando na rua máscara N95 quando estava faltando nos hospitais. Houve até uma campanha da Anvisa, né, na televisão, no rádio, explicando que não era para usar máscaras N95 e tampouco máscara cirúrgica pela população, porque no início da pandemia realmente era bem frequente, né, esse uso. E qual a recomendação, então, da qualidade da máscara de tecido? Então, a Organização Mundial de Saúde cita essa recomendação francesa da máscara de tecido, que a filtragem tem que ser a filtragem mínima de 70% de partícula sólida ou gotícula, mas que tem que ter respirabilidade, que seria uma diferença aí de pressão de 0,6. E quando utilizar a máscara de tecido para a população? Qual seria o benefício? Então, a Organização Mundial de Saúde cita 3 situações específicas. Uma primeira situação que é dificuldade de isolamento social, testagem inadequada naquela população, inadequação para rastreio de contactantes, inadequação de atendimento médico, em situações, por exemplo, de cultos, escolas, quando ainda não tem o distanciamento social ou não tem o lockdown. Então, numa situação em que as pessoas estão indo a esses lugares e aquele país ou aquele governo não tem condições de ter uma testagem adequada e nem atendimento médico adequado. A segunda situação, que poderia ter um benefício, seria as situações de alta densidade populacional e com baixas condições sanitárias, como, por exemplo, as comunidades aqui no Brasil e campos de refugiados. E a terceira situação, também presente aqui no Brasil, essa foto é daqui do Brasil, que eu escolhi, são as situações em que é impossível distanciamento social, como o transporte público e pessoas que trabalham em postos que têm contato direto com o público, como, por exemplo, supermercado, farmácia e transporte público. Então, nessas situações, tem talvez um potencial benefício da máscara de tecido, segundo a Organização Mundial de Saúde. Entretanto, nós temos que ter cuidado com qual tipo de máscara de tecido a população está usando. Então, aqui também da Organização Mundial de Saúde tem diferentes tipos de materiais, e aqui até inclui, né, camiseta, por exemplo, seda, algodão no geral, poliéster, e mostrando aqui a importância da filtragem inicial, da pressão da máscara e do que é o fator Q, que é um fator que deveria estar acima de 3, para ser considerada ideal e realmente estar protegendo a população. Então, aqui vocês veem que várias máscaras de diferentes materiais, elas não têm um fator Q maior que 3. Então, a proteção delas é questionável. Uma outra questão que é muito importante é que o material utilizado para a fabricação da máscara de tecido tem que ser de um material que captura a partícula e mantém a respirabilidade e suporta, de preferência, temperaturas maiores de 60 graus. De preferência com 3 camadas, uma camada interna hidrofílica para absorção da gotícula do próprio usuário e uma camada externa de material sintético hidrofóbica para não absorver líquido. Então, essa seria a máscara de tecido ideal.
O uso da máscara de tecido deve ser sempre individual. A lavagem pode ser manual, com água e sabão ou detergente, ou fervura por 1 minuto, ou 1 minuto de hipoclorito com enxágue. Tem que tomar cuidado com o hipoclorito, porque pode causar alergia, e o ideal, ao meu ver, é água e sabão mesmo, ou detergente. Eu queria aqui só comentar o Inova USP, representado aqui pelo professor Vanderlei John, professor Luiz Catalani, o grupo lá, que junto comigo, com a professora Thaís Guimarães, a professora Ana Sara, um grupo grande lá, aqui a Evelyn e a Marina, que são alunas de doutorado e pós-doc, que nos ajudaram muito nessa avaliação das máscaras e potencial reuso de máscara N95 lá no Hospital das Clínicas. Esse gráfico aqui foi gentilmente cedido pelo professor Vanderlei, e o Inova USP fabricou uma máscara de PNT e também máscara de tecido, e aqui está comparando a eficiência de filtragem de diferentes materiais de máscara e a respirabilidade dessas máscaras. Então, vocês podem observar que em azulzinho a PNT, claro, seria a melhor, né? Aqui com 80% de eficiência de filtragem, né? Sempre com 3 camadas. E os diferentes materiais aqui do algodão, muito variável, né? O algodão. O misto atingindo uma eficiência de filtragem melhor e a respirabilidade bem ruim de outros materiais, como espuma, papel, poliéster, bem inferior à respirabilidade, que para o uso contínuo é muito importante. Esse outro slide, cedido pelo professor Vanderlei John, mostra a eficiência de filtragem comparado com a gramatura das máscaras. E aqui é o R, né, mostrando que não necessariamente o aumento da gramatura vai melhorar a eficiência da filtragem, né, mostrando aqui um R ruim. Novamente, aqui a gramatura da TNT, sem muita diferença, né, uma eficiência de filtragem muito boa. Do algodão, a gramatura foi aumentando e não teve, né, uma associação direta com a melhora da eficiência da filtragem. E a mista também apresentando um perfil semelhante. Então, para finalizar aqui a minha apresentação, eu queria só falar que a máscara de proteção facial, ao meu ver, veio para ficar na realidade brasileira. Tem essa proteção expandida, é mais ecológica, tem a durabilidade, é de fácil desinfecção e descontaminação. A máscara cirúrgica universal, apesar de não ter estudos controlados, muitos hospitais terminaram recomendando, e nós mesmos do Hospital das Clínicas estamos usando nesse momento. A máscara de tecido, indicação para a população, os modelos matemáticos mostram potencial benefício, a Organização Mundial de Saúde e o CDC recomendam para situações específicas. Entretanto, nós deveríamos estar utilizando uma máscara de tecido com qualidade, que eu acho que não necessariamente é a nossa realidade. E a possibilidade de reuso de máscara N95, um cenário de escassez dessa máscara, também é possível. Então, pelos nossos dados, seria melhor usar, então, o calor seco. Entretanto, o peróxido de hidrogênio também é possível, está liberado o uso lá pelo próprio FDA nos Estados Unidos. Entretanto, é muito importante ter a validação desses métodos. Obrigado, Thaís. Obrigado, Silvia. Foram excelentes. Acho que muitos elogios aqui nas aulas. Temos muitas perguntas, né? Vou tentar juntar um pouquinho aqui algumas coisas. Se vocês também têm acesso às perguntas, se quiserem ir passando Sim. Os olhos aí, porque tem centenas de perguntas aí. Bom, fazer uma rodada com a Thaís. Thaís, alguns pontos aí que o pessoal quer saber. Primeiro, a questão de roupa, né? Tem toda uma...
pessoal, né, pergunta muito, né? Quando está chegando em casa, já tira toda a roupa, tira sapato, acho que entra pelado. O que faz com a roupa quando chega em casa? Nós, infectologistas aí que passamos visita, o que acontece quando chega em casa? Você está numa unidade de risco, o que acontece? Tem uma pergunta de descarte de urina, mas obviamente o vírus pode estar presente, quer saber como descarta a urina de pacientes com Covid, né? Também transmissão vertical. Se você tem alguma informação, alguma coisa nova sobre transmissão vertical. Pergunta também de transmissão através de esporte. Várias perguntas aí, né? Se é possível você correr, ter uma prática de esporte e, eventualmente, se isso pode ter algum tipo de transmissão. Eu acho que... Deixa eu ver aqui mais. Vamos fazer essa rodada, Thaís? Aí faz uma geral, depois eu faço uma rodada com a Silvia. Tá bom. Então, vamos lá. Roupa. Eu não achei nenhum artigo especificamente analisando a persistência do vírus em tecido, tá? Mas eu entendo que esse mecanismo de transmissão através de roupa, na verdade, seja o contato. Então, assim, se por um acaso o vírus ficar depositado em tecido, ele só vai conseguir contaminar através da mão, ou um tecido muito próximo do trato respiratório. Mas não achei nenhum trabalho mostrando a persistência do vírus em tecido. Então, o que a gente tem orientado? Quem está em área COVID, trabalhando em área COVID, unidade de terapia intensiva, acho que todos os hospitais têm adotado, os profissionais estão trabalhando com roupa privativa. Então, além de você não contaminar a sua roupa, isso propicia um conforto melhor para quem está lá lidando com paciente altamente crítico. E o funcionário profissional de saúde tira a roupa privativa e volta com a sua roupa para casa. Aí vem aquela questão, mas no transporte, será que eu posso me contaminar? Então, as pessoas têm a tendência de chegar em casa, tirar toda a roupa e colocar para lavar. Eu continuo achando, Edu, apesar da gente não ter essa evidência de que o contato maior é mão. É mão através do contato com as mucosas. Então, eu acho que a gente pode lavar roupa, mas não precisa ter essa neurose de tirar tudo a partir do primeiro momento que você chega em casa, porque a transmissão vai ocorrer através da transferência indireta das mãos, tá? Então, por exemplo, eu que moro sozinha, eu não tenho essa neura. Eu chego com a minha roupa, eu tomo meu banho como eu sempre fiz, ponho a minha camisa para lavar e ok, o meu sapato eu também entro na minha casa. Então, eu acho que assim, pode ter essa transmissão, mas lembrar que o mais importante é a higienização das mãos e não os fomites, é a higienização das mãos que eu acho que contribui bastante aí para o contato, para o contágio, tá? Com relação a outra pergunta, que eu acho que foi a transmissão vertical, os relatos de transmissão vertical, se não me engano, eu só vi um relato de transmissão vertical, na qual foi comprovada a transmissão vertical porque o bebê tinha IgM, e os outros relatos de caso que eu vi não foi transmissão vertical, mas sim transmissão periparto, muito provavelmente através do contato da mãe contaminada com o bebê, principalmente com relação à amamentação. Então, apesar de estarem estudando bastante isso, pelo menos o que eu lembro de ter visto, depois se vocês quiserem comentar, é um único caso na qual a criança tinha positividade do IgM. E a outra pergunta, qual que era, Edu? Tem uma que tem bastante questão sobre questão de esporte, né? Se você deve correr com máscara, como é essa situação do esporte máscara, né? Como se comportar com isso. Então, eu acho que a grande dificuldade aí é para quem está correndo, né? Porque a gente não consegue, às vezes, andar longas distâncias, subir escada com máscara, que dirá correr. Eu acho que a pessoa acaba tendo uma dificuldade respiratória mesmo de fazer uma atividade física com máscara. E aí eu acho que o intuito da máscara é você não disseminar e você também ter uma prevenção. Então, correr em lugares abertos, se você estiver sozinho, eu acho que até você pode correr sem a máscara, porque você não está contaminando
contaminando ninguém, nem se contaminando. Isso vai ser melhor para a sua capacidade pulmonar e você vai conseguir fazer o seu exercício sem ter dispneia. Depois, Silvia pode comentar também. Legal. Silvia, selecionei algumas perguntas, né? Teve uma aula sobre diagnóstico, foi a primeira, eu acho, que o webinar aí com o Celso Granato, e eu lembro que teve uma pergunta sobre lágrima, né? De olho vermelho, se deve pesquisar SARS ou não, essa coisa. E o Celso comentou da dificuldade em lágrima, porque você teria muita enzimas, né? RNase, que poderia prejudicar o exame. E voltou essa pergunta aí, né? Qual é a importância da RNase em secreção? Eu não sei se você poderia fazer algum comentário. Outro específico aí sobre máscara, que eu acho que juntando aí, né? Quer dizer, o papel do face shield, né? Esse protetor facial, se você deve manter o protetor facial apesar da máscara, se ele pode eventualmente substituir máscara, como é o papel realmente do face shield? Qual é o papel dele de proteção? E outra, também tem várias perguntas querendo saber qual a recomendação que vocês têm dado lá no Hospital das Clínicas, ou mesmo que você considere adequada, sobre o tempo de uso de máscara, né? Principalmente máscara N95 e mesmo a máscara cirúrgica no nosso dia a dia. Quanto tempo você considera que a máscara mantém a sua capacidade, visto que a maioria das instituições não tem protocolo de esterilização de máscara, mesmo porque é um processo um pouquinho complicado. Então, aí queria que você comentasse. É isso, Silvia, se quiser juntar essas questões. Então, sobre a máscara de proteção facial, é muito importante utilizá-la junto, ao meu ver, quando vai fazer algum procedimento, com certeza, né, com o paciente, mesmo tendo a máscara N95, porque ela é uma proteção adicional, e com a máscara cirúrgica também, se você estiver num hospital em que você sabe que tem escassez de EPI. Mesmo sem escassez de EPI, eu acho que é uma proteção adicional no dia a dia, então eu recomendaria, assim, o uso. Agora, não utilizar a outra máscara, aí eu não recomendo. Eu acho que tem que ser as duas coisas, como adicional, né? O que eu questionei foi assim, que a máscara cirúrgica universal é indicada para todos no hospital. Ou seja, eu entrei, eu estou no corredor da unidade, eu nem vi o paciente, estou usando uma máscara cirúrgica. Nessa situação que eu questionei, dependendo do contato, né? Nesse caso, nem é contato, é o fato de estar caminhando no hospital. Alguns hospitais instituíram a máscara cirúrgica universal mesmo. Você entrou, tem que colocar a máscara cirúrgica, mesmo sem ter contato com nenhum paciente, nenhuma situação de risco. Nessa situação eu questiono e acho que não é necessário. Mas a máscara de proteção facial, eu acho que é, sim, uma barreira adicional. Em relação ao tempo de uso da máscara, no Hospital das Clínicas, nós começamos a pandemia com o uso diário, estendido, né? Porque se você olhar o que o CDC recomenda, seria uso individual. Você cuidou de um paciente, teoricamente, você não poderia estender o uso da N95 por mais de 24 horas, durante o plantão todo. Isso antes da pandemia, né? Porque no decorrer da pandemia as coisas foram mudando. Na discussão também que eu participo junto com a Visa, foi uma discussão muito profícua, né? Com vários profissionais do Brasil, foi se discutindo que era quase impossível no início da pandemia descartar a N95 no final do dia. Então, nós discutimos o que seria possível fazer. E nós já tínhamos uma experiência, acho que muitos serviços brasileiros, com tuberculose, né? Eduardo e Thaís. O próprio Hospital das Clínicas recomendava o uso por 7 dias da máscara N95, sendo ela armazenada de forma correta, sem contaminação, ela em boas condições, né? E com isso, foi discutido muito essa possibilidade de reuso por 7 dias. Eu sei que alguns hospitais estão reutilizando por um tempo maior, mas eu acho que isso é questionável. E eu acho que a Thaís também pode comentar, né, depois, e também da máscara cirúrgica. A Thaís pode comentar. Em relação à RNase, o professor Celso já falou para vocês, né,
E para vocês terem ideia, quando a gente foi fazer o experimento, muita coisa pode inibir o vírus, até a maquiagem, viu? Então, a gente foi atrás na literatura. Então, se um profissional usa a maquiagem, usa a máscara N95, a máscara cirúrgica, ela já está meio que protegido aí, porque a própria maquiagem também inibe o vírus. Então, o vírus, a Thaís já comentou, ele é muito frágil, apesar de causar uma pandemia, com tudo isso que aconteceu durante todos esses meses. Então, ele é facilmente destruído, né? Isso diminui a chance também, como já foi comentado pelo professor Celso, de conseguir recuperá-lo em alguns materiais, alguns espécimes clínicos, né? Pela questão da RNA. Então, isso é real, o que dificulta o diagnóstico e também até alguns experimentos, viu? Porque ele facilmente termina morrendo, né? É muito frágil. Silvia, teve uma pergunta aqui, deixa eu só completar, já mando para a Thaís também um bloquinho. Você até mostrou uma foto de escola aí, crianças, tudo, e hoje tem toda uma discussão de volta às atividades escolares, isso, enfim, obviamente não está ainda nesse momento, mas está se discutindo o planejamento disso, né? Em escolas municipais, estaduais. Como é que você vê a idade em relação ao uso de máscara? Tem alguma limitação? Qual que seja, teve alguma discussão nesse sentido? O que você recomendaria, por exemplo, tem duas perguntas nesse sentido, o que se recomendaria na volta à escola em relação à máscara em crianças? Eu não tenho experiência com criança, né? Mas eu vi uma apresentação da pediatria, foi até da Gilda Porta, conversando, discutindo essa questão da criança, e também uma outra pediatra, falando que tem que ser confortável a máscara, né? Uma máscara que a criança tem que testar. A faixa etária é muito complicada, que a criança não vai entender, então recomenda-se que abaixo de 5 anos que não use máscara, porque pode até causar algum acidente para a criança. Então, é complicado. Teria que ser uma faixa etária em que a criança já tenha alguma compreensão, né, da importância da máscara. A questão do conforto é fundamental, né? Também, porque senão a criança não vai conseguir usar e vai usar de maneira inadequada e, em vez de ajudar, vai só prejudicar. Ok. Thaís, algumas perguntinhas aí em relação à transmissão. Eu sei que às vezes a gente não tem respostas diretas, né? Mas para a gente pensar e analisar. Você considera que essa recomendação de liberar o paciente após 10 dias do início dos sintomas é adequada? É isso que você tem recomendado nas suas instituições? É isso mesmo? E outra coisa que também está se perguntando, eu recentemente, inclusive coincidentemente, nesses últimos 2 dias, eu tive 2 casos, né? Parece uma coisa, vem um, depois vem outro logo a seguir, né? Que é reinfecção. Né? Eu, pessoalmente, a gente está discutindo isso, tivemos um caso com diagnóstico confirmado, final de março, de uma profissional de saúde, PCR positivo, quadro clínico, aquela coisa toda, quadro que não era grave, voltou a trabalhar normal, né, final de abril, maio, e agora um novo diagnóstico com PCR positivo. Então, eu queria que você comentasse, é persistência viral, é uma reinfecção, como se isso é possível. E, na verdade, coincidência ou não, apareceu um segundo caso com essa mesma característica. Claro que, na época, não foi pesquisado outros vírus, se poderia estar junto, agora estamos pesquisando outros vírus, mas sempre tem muita discussão essa questão da reinfecção. E se esse critério de 10 dias, você tem utilizado também, que agora tem aquela coisa, né, de sair das UTIs, desocupar as UTIs, para onde manda para a unidade COVID, manda para a unidade não COVID, o que faz com o paciente, né? Então, essa situação de temporal, né, do paciente está tendo alta da UTI.
Você se sente segura? Esse paciente ficou na UTI com quadro pulmonar grave. Qual seria um tempo adequado para retirar esse paciente do isolamento? Né? Quando você se sentiria segura de retirar isso? Sei que não são questões objetivas, mas saber um pouquinho a sua opinião sobre isso. Então, vamos lá. A gente começou adotando o critério de 14 dias após o início dos sintomas para poder tirar o paciente do isolamento. Na verdade, foi assim, a gente começou a pandemia internando os pacientes e o paciente não saía do isolamento, só saía quando ele tivesse alta do hospital. É óbvio, depois, quando os pacientes começaram a chegar e a gente começou a ter falta de leitos, que a gente precisou juntar os pacientes, a gente começou a utilizar 14 dias, e agora a gente já diminuiu para 10 dias, estando 3 dias assintomático. É claro que eu acho que a gente precisa prestar atenção no doente com maior gravidade. O doente com maior gravidade tende a excretar o vírus mais tempo, mas se eu pensar que esse doente com maior gravidade está no cenário de terapia intensiva, entubado, na qual eu tenho um sistema de ventilação fechado, com sistema de respiração fechado, a gente já fica menos preocupado com relação ao tempo, e a gente tem visto que os pacientes têm ficado aí, em média, 10 a 14 dias entubado. Para o paciente sair de alta da UTI, voltar para uma ala não Covid, que assim, no Instituto Central é tudo Covid, então é fácil da gente sair da UTI e colocar numa enfermaria porque é Covid, mas a gente às vezes precisa juntar os casos para você poder otimizar os leitos. Então, o que a gente tem utilizado é 10 dias após o início dos sintomas, estando 3 dias assintomático. Eu sei que esses 3 dias assintomático é difícil porque o paciente persiste com tosse, às vezes o paciente está traqueostomizado, como eu já vi aí uma pergunta, e ele pode continuar excretando, mas eu fiquei bastante segura com o fato de 2 trabalhos não terem conseguido cultivar o vírus. É claro que tem exceção, e esses trabalhos ainda têm N pequenos, mas o fato de você não conseguir cultivar o vírus, isso nos dá uma segurança um pouquinho maior de que a pessoa pode continuar, sim, com o PCR positivo, então não usar o PCR para transmissibilidade, mas sim usar o tempo baseado em sintomas, porque a gente já consegue ter uma segurança maior de que esse paciente não transmite. Então, juntar os casos, otimizar os leitos, a gente tem utilizado 10 dias do início dos sintomas, estando 3 assintomáticos. É claro que às vezes o paciente passa disso no quarto privativo ou no leito de UTI, mas na hora de juntar os casos, a gente tem utilizado essa estratégia, tá? Ok. E qual que era a outra? Não tinha mais uma? Eu estou anotando aqui. Não, acho que foi isso. Aí, se a gente Okay. lembrar, a gente comenta um pouquinho mais. Até está aqui, né? Quer dizer, até apareceu aqui já nas perguntas, 3 dias sem nenhum sintoma. Na verdade, o paciente ainda mantém uma tosse residual. Uau. Isso é muito frequente. Quer dizer, é mais importante que ele tenha 3 dias sem febre, Isso. uma melhora importante da sua sintomatologia. Mas você vê mesmo em profissional de saúde com quadros mais leves, a tosse fica persistindo, né? Até 20, mais que isso. O importante é realmente 3 dias afebril e com uma melhora do quadro clínico, né? Esse é o critério. Eu lembrei, você tinha perguntado a reinfecção. Isso, né? A reinfecção desses 2 casos. Então, Edu, isso é uma coisa que realmente a gente não sabe, né? Então, assim, até então, os casos que a gente tem visto são a manutenção do PCR, mas esses 2 casos que você comentou, eu ia até te fazer uma pergunta. A pessoa fez sorologia, ela tinha soro convertido IgG e agora voltou a ter um PCR positivo, porque eu acho que seria fundamental para a gente saber se ela tinha anticorpo protetor e se pode ser um novo vírus ou se é uma reinfecção, e aí talvez se tiver o PCR fazer uma análise de cluster, porque ela pode se infectar por linhagens diferentes. Então, eu acho que a gente precisa começar a trabalhar com os 2 métodos diagnósticos, PCR e sorologia. Se a gente fizer só um, a gente não vai conseguir acompanhar esses casos mais para frente para tentar ver a reinfecção. O primeiro caso tinha sorologia negativa, né? IgG não detectável, IgM também, enfim, não detectável, mas era IgG não detectável.
O segundo, como foi ontem, eu já orientei, a gente já vai colher, e realmente ainda não tem esse resultado, mas realmente era a primeira IgG não indetectável. Fala, Silvinha, pode comentar. Eu vou comentar que eu também tenho um paciente que ele fez o diagnóstico, um paciente hematológico, ele tem linfoma. Esse paciente fez o diagnóstico de Covid-19 20 de março. Ele foi transferido do SESP lá para o Instituto Central com o diagnóstico, internou, ficou 14 dias, teve alta com PCR negativo, porque para liberar do Instituto que é Covid, que é o Instituto Central, para o Instituto não Covid, nós usamos a PCR para transferir o paciente de volta. Bom, esse paciente voltou para o Instituto não Covid. Fez quimioterapia, voltou a ter quadro pulmonar, positivou novamente a PCR. Retornou para o Instituto Covid. Segunda vez, isso em abril. Resolveu, 2 semanas, negativou a PCR, voltou para o ICESP. Retornou 10 dias atrás, na segunda quimioterapia, de novo com PCR positivo. E agora a gente está aguardando o cultivo do vírus para ver realmente se ele é infectante ou não. E sorologia negativa. 2 sorologias negativas entre os 2 episódios de Covid. Só que esse paciente não saiu do hospital, ele ficou esse tempo todo internado, ele está desde março internado, indo e vindo dos diferentes institutos. Mas, assim, eu acho que a gente tem que pensar que grande parte é só a manutenção da PCR, mas eu concordo com a Thaís e com o professor Eduardo, acho que a gente tem que pensar também que há a possibilidade, sim, de reinfecção, mas isso deve ser a minoria. Tá? Eu vi que perguntaram, Edu, 2 coisas que eu acho importante comentar. Uma pessoa falou de um estudo que usava dia sim, dia não, a N95, e mostrou que com isso era seguro. Então, é o mesmo comentário que eu já fiz, que o vírus é frágil. Então, assim, não dá para dizer com certeza que é seguro, porque o estudo deveria ter feito, como eu mostrei, uma metodologia de avaliar a máscara, né? E fazer o cultivo da máscara e a PCR, mas aparentemente sim, se tem algum vírus lá, que aquele primeiro estudo já mostrou que não necessariamente a máscara vai se contaminar, né? Se a pessoa é cuidadosa, faz higiene das mãos, se paramenta de forma adequada, pode não contaminar a máscara. Então, talvez sim, talvez possa ter algum papel protetor, realmente usar um dia, esperar 2 dias, usar novamente. E uma outra questão que eu acho muito importante que apareceu aqui nas perguntas é o uso de máscara cirúrgica mais N95, tá? Ou por dentro ou por fora. Por favor, gente, não. Isso só aumenta o risco de contaminação durante a desparamentação e aumenta o custo e aumenta, né, o consumo de EPIs. Então, não tem nada que comprove o benefício de uso de 2 máscaras. 2 máscaras só devem ser usadas se proteção facial, que é o Face Shield, mais N95, ou proteção facial, Face Shield, mais máscara cirúrgica. Tá bom? Importantíssimo isso. Essa foi uma luta, né? Que além do desgaste de orientação, a gente tem ainda algumas sociedades, né, que começaram a colocar normas, né, diretrizes para os seus sócios, sociedades científicas, médicas, né? E isso trouxe um desserviço, né? Porque foi horrível essa coisa, né? Isso foi uma orientação de uma sociedade, colocar uma máscara em cima da outra, e outras recomendações, né? Então, realmente, a gente passou também por esse processo. Eu espero que agora as coisas estão mais esclarecidas, estão melhores, a gente se estabilize um pouco. Mas é um problemão essa questão de todo mundo querer fazer sua norma, né, fazer sua orientação. Então, isso é muito importante. A gente precisa ter, né, eu acho que isso vale para todo mundo, ter as nossas entidades mães, né, as nossas entidades que a gente tem que seguir. Organização Mundial da Saúde, eventualmente o CDC, mas a Organização Mundial da Saúde está muito mais próxima da gente. A Anvisa, né, os documentos da Anvisa continuaram sendo publicados, são bons documentos. O CVE de São Paulo, né, o Centro de Vigilância Epidemiológica,
ligado à Secretaria de Saúde de São Paulo. São aquelas entidades que nossos hospitais aqui de São Paulo têm que seguir essas orientações. Claro, tem alguma coisa que não foi ainda estabelecida, que está em discussão, claro que aí a gente pode discutir e avaliar. Mas é muito importante a gente estar baseado em entidades nacionais, né? Ou, eventualmente, estadual, como o CVE de São Paulo, que é extremamente ativa, né? A divisão de infecção hospitalar. É muito importante a gente ter essas orientações para evitar, né, troca, porque era todo momento no WhatsApp, né, tal lugar, tal documento saiu, aquele outro documento saiu, e você fica realmente muito problemático nos nossos hospitais com essas orientações. Muito bem. Bom, pessoal, são 21h43, temos 345 pessoas ainda aqui, né? Chegamos a 450, mas 345 aí ficaram durante todo o evento. Eu acho que realmente foi um sucesso. Excelente, Thaís, excelente. Silvia, tem muitas perguntas aqui, mas tem uma que é de um amigo, não tem muito jeito de deixar. E também para muitos colegas que fazem consultório. Nesse momento da pandemia, Silvia, um clínico geral, um cardiologista, esse colega ele tem um consultório de cardiologia, né, o mesmo nas clínicas, qual seria a sua orientação de paramentação para esse atendimento usual de todo paciente que chega ao consultório, que muitas vezes é difícil uma triagem? Como você consideraria que um médico de consultório deveria ter o básico assim? Qual seria a orientação para esse colega? Eu acho que vamos dividir essa responsabilidade aí, nós três, né? Eu vi que a minha irmã está assistindo aí, ela é pediatra. A minha família é de médicos, né? Então, meu irmão é gastro e faz endoscopia. Então, isso a gente discutiu bastante também na própria família, né? Mas eu acho que tem que seguir a mesma recomendação da Organização Mundial de Saúde, né? O EPI vai ser baseado no tipo de contato com o paciente, no tipo de procedimento que é feito no consultório médico, né? Então, ter uma boa pia para higiene das mãos, uma paramentação que já é usual, de acordo com o tipo de procedimento feito, e a máscara também, máscara cirúrgica, não vejo por que usar a N95, a não ser que tenha alguma situação de risco para ter a aerosol e a aerolização durante o procedimento. Não sei se vocês dois concordam. Concordo, Silvia. Eu acho que a máscara cirúrgica é uso universal, todo mundo vai ter que usar, não vai ter jeito. E eu acho importante para quem faz consultório lembrar de fazer uma triagem respiratória na chegada do paciente, né? Então, acho que perguntar para o paciente se ele tem sintomas, se ele teve algum contato com o paciente confirmado de Covid nos últimos dias, se ele está com febre, medir a temperatura desse paciente, priorizar se o paciente tiver sintomático o atendimento dele, e eu acho que é isso, máscara cirúrgica, e a depender do procedimento que você for fazer, a precaução padrão como sempre existiu, né, que as pessoas só começaram a prestar atenção nisso agora, mas assim, por ter contato com sangue, secreção, luva dental, enfim, e precaução padrão, eu acho que é isso, não tem o AN95 para alguns procedimentos, então acho que endoscopia, o AN95, porque a gente não vai saber se o paciente é sintomático ou assintomático, nasofibroscopia, enfim, alguns exames específicos de orofaringe, talvez você vai precisar da N95. Consultório clínico normal, acho que só a máscara cirúrgica é suficiente. Eu também compartilho, é isso mesmo, né? Lembrar que organizar a agenda, né, para evitar acúmulo de pessoas na sala de espera, né? Muito importante esse distanciamento, então orientar a secretária para que o paciente chegue no horário, muitas vezes chega mais cedo, né, para ser atendido logo, para chegar no horário agora que a gente está rediscutindo também o retorno dos pacientes em ambulatórios, dos novos hospitais, tudo esse é um cuidado que deve ser seguido, né? Muitas vezes os pacientes chegam tudo num determinado horário, era assim antes da pandemia, para serem atendidos, né? Aquelas filas de gente esperando. Então, é importante, né, que você tenha aí uma reorganização desse processo, seja no ambiente hospitalar, em ambulatório, seja no consultório.
gastar um pouquinho, ter um álcool gel de boa qualidade lá no consultório, né, no local, tanto na sua mesa de atendimento como com a secretária. É importante também ter o álcool gel. E o colega que fez, é o Silvio, um cardiologista, um amigo aí de longa data, a máscara N95 não há necessidade, como a Silvia Thaís, máscara tipo cirúrgica, e eventualmente, né, no exame, tudo, ou se sua mesa do consultório ficar muito próximo do doente, um óculos de proteção ou mesmo face shield, né, explicar para o paciente, que muitas vezes está muito próximo de você, conversando, lembrar do face shield ou óculos de proteção, porque os olhos também se contaminam com essas gotículas, né? Então, máscara cirúrgica, o face shield ou óculos de proteção é o equipamento suficiente. Lembrar que o paciente tem que estar de máscara também, né? Então, ele tem que estar de máscara, é a recomendação. Eventualmente, a própria secretária já dá uma máscara para esse paciente que está chegando para a consulta. Então, são as medidas que realmente a gente vai ter que se adaptar aí no nosso dia a dia. Bom, gente, Silvia, quer comentar alguma coisa? Pois não. Eu acho que é importante isso que a Thaís falou da triagem, porque eu acho que a gente termina ficando muito preocupado com o próprio profissional de saúde, mas também tem os pacientes, né? Então, eu acho que fazer não só a triagem, mas talvez uma pré-consulta, quando já é uma consulta agendada, né? A própria secretária mandar uma mensagem perguntando se tem algum sintoma respiratório, para deixar esse paciente num horário, né, diferente, ou o seu último do dia, é importante também, né? Porque dependendo do tipo de consultório, é muito pequena a sala de espera, e aí expõe os outros pacientes, né, também. Então, Perfeito. acho que é muito importante ter essa pré-consulta, quando possível, claro, né, por WhatsApp mesmo, e aí reagendar, né, os pacientes, para que não tenha exposição de nenhum outro paciente, né, na sala de espera. Algum comentário final, Thaisinha? Tudo bem? Acho que é isso, ok. Depois, acho que se alguém tiver, porque tem muitas perguntas, né? Eu acho que pode mandar por e-mail, tem várias pessoas conhecidas aí, pode perguntar diretamente também para qualquer um de nós, né? Claro, claro. Bom, gente, obrigado aí, boa noite a todos. Vamos jantar, né? São 10 horas da noite, né? Estamos encerrando aqui com 300 participantes, 10 para as 10, né? Essas discussões têm sido muito ricas, né? São 1h30, 2 horas aqui que a gente fica com vocês. Temos aí uma programação rica nos próximos encontros. Ainda vamos voltar para o diagnóstico, vamos voltar para o tratamento. Teve algumas perguntas de vacina, eu não fiz, porque teremos aí o último dia que a gente vai discutir vacina. Então, aguardem um pouquinho que a gente tem ainda ótima programação aí nos próximos eventos. E lembrar que essas aulas vão ficar gravadas, né? O pessoal que começou um pouco depois, voltaram a perguntar, vão ficar gravadas. Entre no site da Sociedade Paulista de Infectologia, e só digitar no Google, entrou na página Educação Continuada. Lá estão as aulas, como também uma série de temas, outras aulas. E muito obrigado aí pela presença de vocês e a ótima participação aí nas perguntas. Muito obrigado a todos. Desculpem, não dá para responder tudo, né? Tem muitas perguntas pessoais, né? Que eu tive um caso assim e tal. Então, isso realmente fica muito difícil a gente responder tudo. Mas teremos tempo aí, né? Temos mais 4 encontros para que a gente possa fazer essa discussão. Obrigado a todo mundo. Parabéns, Silvia, parabéns, Thaís, pelas apresentações, excelente. Eu acho que todo mundo gostou bastante. Muito obrigado.